do primeiro Congresso Online de Fisioterapia da Uninasal-Pituba. Nós estamos muito felizes do curso de fisioterapia, eu, quanto coordenadora do curso, com a realização desse evento, né, no momento em que nós estamos à mercê de uma situação sanitária que está fora do controle, né, tanto das governanças quanto da população, mas que nós fortemente estamos tentando trazer o máximo possível de conforto dentro das nossas possibilidades enquanto colaboradores e professores, no intuito de contribuir para o conhecimento e para o conforto de vocês, quanto à progressão profissional e o aprimoramento profissional de vocês a nível de conhecimento, né? Esse congresso tem grandes palestrantes, grandes profissionais envolvidos de representatividade nacional mesmo, entre nossos pares. É um congresso que o tema central é funcionalidade, envolve todos os profissionais que tenham interesse, né, em estudar ou em trabalhar dentro do âmbito da funcionalidade, e as contribuições que os palestrantes têm dado realmente têm sido brilhantes. Hoje, nós tivemos a palestra sobre imunomodulação e exercício físico do professor Alexandre Veloso, uma excelente contribuição para os conhecimentos, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né? O momento da pandemia e do isolamento social, ele traz algumas consequências além do adoecimento que se sabe pela transmissão do vírus quando ocorre, mas pelo fato do distanciamento obrigatório. E o professor Alexandre brilhantemente mostrou que o exercício físico pode contribuir para a nossa proteção imunológica, inclusive aprimorar, né, fortalecer as nossas defesas com a atividade física. Isso é importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Na continuidade do pensamento sobre a modulação, né, dos nossos sistemas, eu vou falar um pouco para vocês sobre neuromodulação e movimento humano. A intenção aqui é dar um start, tá, para vocês e fazer uma breve introdução sobre o assunto, porque a neuromodulação, apesar de conhecida em muitos países há bastante tempo, ela é relativamente nova, principalmente no âmbito humano, seja fisioterapeuta, ou educadores físicos, médicos e outros profissionais de saúde que tenham interesse em estudos do movimento humano. E a neuromodulação, ela há muito tempo, ela se desenvolve de várias formas, né? E por meio de inúmeros conhecimentos científicos que vêm agregar esses esclarecimentos sobre o nosso tão misterioso sistema nervoso. Bom, primeiramente, eu preciso me apresentar para, né, os nossos participantes que não são da Uninasal, que não tiveram como professora, mas a minha formação é fisioterapia. Eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade do Estado do Pará. Sou pós-graduada em motricidade humana pela Universidade do Estado, mestre em saúde e endemias pela Universidade Federal do Pará e doutora em medicina tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Então, na abordagem sobre neuromodulação, o conceito de modular, essencialmente, independente se em relação ao sistema nervoso, é modificar-se em resposta a estímulos externos. Estímulos externos, entendam todo estímulo que seja originado do próprio organismo, né? Ou pela ativação de estímulo, mas que
será estimulado e ativado por algum fator, seja ambiental, seja atitudinal, seja orgânico, físico, mas que possa desencadear uma determinada resposta. Com isso, direcionando para o sistema nervoso, nós temos aí que as nossas células nervosas, elas reagem a determinados impulsos e estímulos e tem um determinado retorno para esta ação. Na verdade, se nós formos fazer um apanhado geral, o nosso movimento, todos os nossos sistemas, eles têm alguma modulação. Hoje se fala muito da modulação intestinal para a saúde em geral, né, e para o nosso sistema imune, e é exatamente essa resposta ao que eu trago para mim e que eu vou absorver de fora para dentro, mas que vai interferir no meu bem-estar, favoravelmente ou negativamente. O córtex cerebral, ele reage a diversos estímulos de formas diferentes, né? Nós temos estímulos que podem ser desencadeados por dores, por sensações, por lembranças, né? É o que nós chamamos de células de memória, elas contribuem muito para essa sinalização e para essa resposta quando eu me vejo diante de um mesmo estímulo, e por isso se dá também o aprendizado, tá? Você, diante de uma repetição de fatores, você acaba desenvolvendo um padrão de aprendizado, seja ele cognitivo ou motor. Isso tudo é desencadeado pelo córtex cerebral, né? Então, o aprendizado hoje muito que se sabe da neuromodulação foram experimentos e intervenções realizadas com animais, tá? É claro que já há pesquisas com seres humanos, mas começou muito no estudo com animais, e a repetição de alguns padrões, com a repetição de alguns padrões, percebeu-se que o aprendizado, ele era consequência de uma modulação de resposta. E assim ocorre com o cérebro humano. O termo neuromodulação é usado também como referência para tratamento, para recursos que envolvem estimulação elétrica aplicada a estruturas do sistema nervoso com um propósito terapêutico. Tá? É claro que quando eu me remeter aqui à neuromodulação, eu não quero que ela seja direcionada e fique restrita à estimulação elétrica ou estimulação transcutânea, ou termo que vocês já possam ter escutado. Mas no entendimento da neuromodulação enquanto ciência relacionada ao sistema nervoso, ou seja, enquanto seu vínculo com a neurociência, tá? Pelo seu conceito, pelo seu propósito e pelo desencadeamento de respostas que eu posso obter a partir da modulação do sistema nervoso. E entendam a forma de lidar com o sistema nervoso, de tratar e de submeter a intervenções, sejam essas intervenções elétricas ou sejam intervenções motoras também, como o próprio exercício físico, ou orientações ativas, eu posso ter benefícios importantes desde que eu consiga mensurar e entender que aquela resposta realmente ocorreu por aquele estímulo que foi dado e não uma resposta ao acaso. Por que você está falando isso? Porque todo conhecimento novo, nós precisamos duvidar dele, né? Nós precisamos interrogar o quanto aquilo é verdadeiro, o quanto aquilo é reprodutível, o quanto eu posso, a partir daquela informação, ter boas respostas, por exemplo, para a minha prática clínica. A evidência nada mais é do que o fortalecimento de medidas
com confiança e segurança para que eu diga, eu posso usar isso com o meu paciente, ou se for um outro profissional, é um profissional de educação física, por exemplo, eu posso usar isso com o meu aluno, com o meu cliente, porque eu tenho certeza, eu já li artigos, já pesquisei, já fiz um curso X, já me habilitei, e eu entendo que isso traz benefícios fantásticos. Então, nós precisamos ter essa segurança. Por isso que o uso do conceito de neuromodulação, ele vai muito além de nós restringirmos a um ou outro recurso que possam, obviamente, ter benefícios importantes para o sistema nervoso. E considerando a neuromodulação nesse, eu preciso falar um pouco da plausibilidade e de possibilidade. Na verdade, eu já comecei a introduzir isso no slide anterior. Quando eu falo em plausibilidade, eu falo sobre ser aceitável e ser possível, né? Ser admissível. Então, é possível que alguém com hipertensão arterial desenvolva um AVC, ainda que essa hipertensão esteja em níveis moderados e não níveis exageradamente altos? Sim, é possível. É plausível, mas não necessariamente isso vai ocorrer. Por quê? Porque eu preciso documentar esse evento, quantas vezes alguém, por exemplo, 15, 10, venha a desenvolver um AVC. Quantos já desenvolveram o AVC? Será que existe um número que mostre que isso é um acontecimento frequente? Ou isso pode ter acontecido eventualmente por outros fatores envolvidos além do nível de hipertensão arterial moderado? Então, é possível, é aceitável, é admissível, sim, então é plausível, mas não necessariamente isso é uma evidência. Então, há possibilidade, nós temos muitas possibilidades hoje relacionadas à neuromodulação e aos benefícios que ela possa trazer ao movimento humano, seja o movimento humano no sentido saudável, seja a melhora do movimento humano diante de um processo patológico ou de um evento. Por exemplo, um acidente automobilístico não é necessariamente um processo patológico, mas é um evento que traz danos à motricidade e ao movimento humano e à sua funcionalidade, né? Então, vamos falar um pouco do estímulo sobre o córtex motor primário, né? Então, essa neuromodulação, ela tem áreas de maior abrangência. Eu poderia aqui falar sobre outras áreas relacionadas ao sistema nervoso, mas essencialmente, isso sim, uma evidência científica, já está provado que essa modulação, ela é muito expressa no córtex motor, e no córtex, sim, no córtex motor primário, desculpa. E nós precisamos entender que, quando falamos de neuromodulação, nós temos princípios básicos, né, e elementos que vão fortalecer justamente a positividade do efeito da modulação. Tá? Dentre eles, nós temos a alteração da atividade elétrica cerebral. Então, quando eu falo de alteração da atividade elétrica cerebral, eu tenho níveis de aumento de atividade elétrica cerebral em algumas situações e restrição para outros padrões, né? Conforme a intenção e o desencadeamento daquela resposta. Alteração de novas redes, ativação, desculpa, de novas redes neurais. Tá? Então, quando eu tenho uma lesão neurológica, principalmente relacionada ao córtex motor, eu tenho pontos mais específicos de dano nervoso, eu tenho o entorno daquela área que foi pontualmente atingida, e eu tenho
uma área maior ainda, como consequência daquele comprometimento, que nós chamamos de zona de penumbra. É claro que muitos estudos hoje mostram que, além da zona de penumbra, nós já conseguimos recuperação de áreas que foram diretamente atingidas pelo processo patológico, pelo evento, e que depois mostraram recuperação de células nervosas. Porém, entende-se que, na maioria dos casos, não foram aquela célula diretamente que sofreu o dano que foi plenamente recuperada, mas sim da formação de uma nova rede no entorno daquela região atingida, que ocupou aquela função anteriormente desenvolvida e que agora está prejudicada. Tá? Então, a isso nós chamamos de ativação de novas redes neuronais. Quando eu tenho um determinado estímulo, é como se eu irradiasse, né? É como se eu tivesse, o que chamamos de circulação colateral também, como se eu tivesse a formação de novos elementos, na verdade, antes pouco utilizados, e eles assumissem aquela função que antes não desenvolviam. E isso é fantástico, né? Nós temos também otimização do funcionamento cerebral, onde as áreas recuperadas ou as áreas sadias vão ser potencializadas nas suas funções. Então, eu tenho uma atividade mais eficaz, não é hiperatividade de função cerebral, porque isso não é positivo. Em alguns casos até seria, mas no contexto de quem está sadio, não. Então, na verdade, eu tenho uma melhora da função de áreas sadias ou áreas que não foram prejudicadas, e com isso eu tenho um melhor desenvolvimento de padrão de resposta. Eu tenho um melhor movimento, eu tenho um melhor impulso, eu tenho melhor força, eu tenho um melhor desenvolvimento das minhas capacidades, das minhas habilidades. E alteração da excitabilidade do sistema nervoso. Quando eu falo em alteração da excitabilidade, eu também falo em estímulo de áreas não excitáveis anteriormente, ou aumento da excitabilidade em áreas que estavam com baixa excitabilidade, estavam pouco desenvolvidas, estavam pouco eficazes, estavam pouco atuantes, né? Então, eu tenho as que estão inativadas, estão sem sofrer a excitação, e tenho aquelas que estão pouco excitadas. E a neuromodulação favorece a excitabilidade de todo o sistema nervoso e principalmente dessas áreas que estão com dano. Bom, vamos falar então um pouco dos recursos físicos dentro da neuromodulação. Nós falamos muito dos conceitos, mas vamos falar um pouco dos recursos físicos, né? Nós temos 3 essenciais formas de neuromodulação por meio de recursos e equipamentos que possam contribuir para modular uma resposta do sistema nervoso. Nós temos a neuromodulação não invasiva, temos a neuromodulação minimamente invasiva e a neuromodulação invasiva, como se chama, porém, aqui dentro da neuromodulação não invasiva, que é onde o fisioterapeuta está habilitado para trabalhar e atuar, nós temos estimulação transcraniana por corrente contínua e a estimulação magnética transcraniana, que são 2 formas de exteriormente estimular
sistema nervoso. E assim, ter a possibilidade da modulação de respostas positivas. Não há habilitação para o fisioterapeuta atuar com a neuromodulação invasiva, e a minimamente invasiva fica interrogada, porque alguns grupos de estudos, né, alguns grupos dedicados ao estudo de neurociências e de neuromodulação, têm desenvolvido, com o envolvimento de pesquisadores fisioterapeutas, têm desenvolvido algumas intervenções onde há o procedimento minimamente invasivo, mas por autorização do nosso Conselho Federal, isso ainda é algo que está sendo, ainda está indefinido, né? Não está totalmente habilitado como a não invasiva. Então, eu trouxe aqui algumas abordagens, né, que são importantes para que nós possamos entender melhor a neuromodulação. Bom, um exemplo da sua aplicabilidade, não digo da sua aplicabilidade, mas de seus efeitos, é a aceleração do processo de recuperação sensório-motora. E aí eu trouxe um artigo que fala exatamente sobre isso, onde é um artigo que fala da estimulação cerebral sobre o córtex motor primário e os estudos sobre a estimulação transcraniana. E os resultados, aliás, dos autores nesse estudo e outros, é que a facilitação da recuperação sensório-motora é muito aplicável quando é utilizada a neuromodulação e seus princípios. E os resultados foram bem favoráveis. Uma outra possibilidade da neuromodulação é o estímulo à neuroplasticidade adaptativa que ela pode ocasionar, tá? Então, a neuroplasticidade é um conceito, né, que entendam que dentro do estudo do sistema nervoso, ele trata também de uma alteração e de uma resposta adaptável a um determinado estímulo, tá? E entendam que quando eu falo na neuroplasticidade, desenvolvida ou aprimorada diante de um estímulo, esse estímulo pode ter trazido o dano, foi um estímulo sobre o sistema nervoso, e a partir daí, quando há uma estimulação externa por profissionais e das diversas formas que eu comentei, você tem um estímulo da resposta neuroplástica. Então, todos esses artigos eu vou disponibilizar para vocês, tá? Pelo site do Congresso, a comissão organizadora, que é a nossa comissão discente, ela está preparando, eu acho que finalizando esses documentos e vai disponibilizar para todos os inscritos do nosso Congresso. Então, a neuroplasticidade, por meio de uma conectividade da rede, né, da rede neuronal do córtex motor, ela, após alguns eventos, desencadeia uma resposta positiva e melhora do padrão da motricidade. E este estudo aqui foi um estudo onde eles fizeram um estudo de intervenção em indivíduos que sofreram AVC e fizeram o acompanhamento pós-AVC, com respostas bem positivas. Uma outra possibilidade da neuromodulação é o aprimoramento do desempenho motor. Então, como consequência de uma nova resposta, de novas redes, da neuroplasticidade, da excitabilidade aumentada, eu acabo tendo como desfecho
uma melhora do meu padrão e do desempenho motor, seja no indivíduo saudável, seja no indivíduo com alguma perda, ainda que temporária, das suas funções. Por quê? Porque a neuromodulação ela não está indicada só para quem tem disfunção, tá? Ela pode estar indicada para quem tem as suas funções normais e quer aprimorar essas funções, como, por exemplo, um atleta, tá? Um atleta que pode ter aí um desempenho melhor com o tempo do estímulo e do tratamento. Esse artigo, inclusive, fala sobre estimulação cerebral na promoção da saúde e melhoria do desempenho físico. É um artigo feito com grupos de fisioterapeutas, de profissionais de educação física e outros envolvidos no processo. São 2 grupos grandes, que eu sei, de fisioterapeutas e profissionais de educação física, e que conseguiram mostrar que há uma resposta favorável ao desempenho físico diante da neuromodulação. Eu trouxe aqui essa imagem, que é de um artigo, que inclusive fala sobre o estímulo ao sistema nervoso partindo do exercício físico, que seria, neste caso, a corrida. Ele é uma imagem interessante porque ela mostra muito o conceito do que nós chamamos de neuromodulação, né? Para que não haja um entendimento que a neuromodulação é utilizada somente para um uso de um determinado instrumento, né? Que pode ser muito bem-vindo, sim, mas que eu posso ter ações neuromodulatórias partindo de outras premissas. E aqui vocês podem ver nessa imagem, que é uma imagem de uma pessoa correndo, as diversas possibilidades de acontecimento pela melhora do seu desempenho com o exercício físico. E todas essas possibilidades estão relacionadas aqui ao sistema nervoso central. Então, há um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, há um aumento da atividade mitocondrial e antioxidante, e isso melhora a oxigenação cerebral. Há um efeito neuroprotetor também, né? Imunomodulador, como o professor Alexandre havia falado. E há síntese de fatores relacionados a citocinas protetoras também, e redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, que são aquelas desencadeadoras de inflamações no nosso organismo. Então, o exercício tem um fator protetor quando ele modula essa resposta, diminuindo a ação das citocinas pró-inflamatórias e aumentando a ação de outros elementos que seriam mais protetores, como as citocinas que são não inflamatórias também e outras. Então, isso é muito interessante. Esse artigo, inclusive, eu também estou disponibilizando para vocês. Saindo um pouco da informação sobre o movimento humano, saindo diretamente dessa informação, vamos falar um pouco do controle da dor. Por quê? Quando um processo doloroso ele é intenso ou ele é cronificado de forma desequilibrada, onde o indivíduo não consegue lidar com aquele processo, ainda que crônico, da dor, ele acaba tendo uma restrição da sua função, da sua mobilidade, muitas vezes, e no seu contexto em geral, do seu desempenho motor. Por quê? Porque o que dói não permite que eu me movimente. Entendam, se eu tiver uma unha encravada, eu vou mexer pouco meu pé, eu vou claudicar. Se eu tiver muita dor de cabeça, eu vou fazer o possível para não me movimentar muito, para não desencadear mais um processo de dor de cabeça, desencadear mais dor ainda. E se eu tenho, por exemplo, um joelho que sempre dói, ou uma coluna que sempre dói, eu vou andar com um padrão
protetor para mim mesma, né? Geralmente é um padrão flexor, que é aquele padrão que protege. E isso acaba restringindo a minha função. Então, indiretamente, a dor, ela atinge, sim, o movimento humano. E o controle dessa dor, ele é importantíssimo, principalmente nas situações de dor crônica. Tem pessoas que têm eternamente dores, né? E eu conversava um dia desses com uma paciente e ela reportou, ela me ligou muito cedo, 6 horas da manhã, e disse assim: meu Deus, eu acordei sem dor, tem muito tempo que eu não acordava assim. Muito tempo que eu já nem me lembro como é acordar e não ter aquela dor nas costas, no caso, uma cervicalgia que ela tinha de longa data. E ela se surpreendeu com a sensação de sentir o nada, né? Sentir nada é bom, é muito bom sentir nada. Tem pessoas que não ficam sem sentir nada por muito tempo. E isso é desconfortável e traz outros problemas, né? Como depressão, irritabilidade, mudanças de humor. E o que eu já falei sobre a restrição para os movimentos em relação àquela articulação, aquele segmento que desencadeia aquela dor, né? E a neuromodulação, ela tem mostrado, por meio de estudos, de intervenções, inclusive em animais de laboratório e em humanos, sobre o controle dessa dor, tá? O que é muito interessante, com boas perspectivas. Aqui eu trouxe algumas evidências dentro de neuromodulação, porque no início eu comecei falando, né, que para nós é uma informação que tem poucos anos, então tudo que tem pouco ano em ciência, a gente diz que é, entre aspas, novo, né? Então, tem poucos anos, tem poucos profissionais que atuam com neuromodulação instrumental, tá? Então, tem profissionais da fisioterapia neurofuncional e da neuroreabilitação que trabalham, sim, com neuromodulação, com padrões inibidores, né, de outros padrões patológicos, com recursos fantásticos também relacionados à modulação do sistema nervoso, mas em relação a um recurso físico, eu preferi trazer evidências, porque isso fortalece, né, possibilidades de uso na prática clínica. Essas evidências mostradas aqui são de um único artigo, então, obviamente, não é suficiente para que eu possa dizer e afirmar: compre essa ideia, abrace essa ideia, se jogue, né, nessa ideia, porque ela vai revolucionar a resposta e as sequelas neurológicas dos seus pacientes. Eu não posso dizer isso. Um artigo único não é evidência. Porém, esse mesmo artigo, ele traz vários estudos, tá? Então, num outro momento, nós podemos falar sobre qualidade de estudos, porque eu posso ter elencados vários estudos num artigo e parte desses estudos não serem de qualidade. Então, eles não vão me trazer nem bons níveis de recomendação, né, de uso da técnica gerida e nem evidências sólidas para uso na prática clínica. Mas é importante trazer esses conhecimentos, e aqui é só um exemplo, tem umas 2 ou 3 páginas, tá, que esses autores tiveram o cuidado de buscar o que existia dentro de possibilidades, eles elencam aqui vários tipos de aplicabilidade clínica com resposta à neuromodulação. Então, é um artigo interessante que eu sugiro a leitura. Ele é um artigo extenso, mas muito, muito interessante para quem tem, né, interesse nessa área. E dentro dessas respostas clínicas demonstradas aí, há bons resultados baseado no estímulo neuromodulador para doença de Parkinson, que em outros artigos vocês encontram com facilidade também, autores que se remetem à doença de Parkinson com neuromodulação, a esclerose múltipla, que se vê menos, o AVE,
tenho visto alguns artigos também com boa relação de neuromodulação para sequelas pós-AVE, a afasia motora e a doença de Alzheimer. Então, aqui foram mostradas essas respostas clínicas diante de desordens do movimento, diante desses estímulos neuromoduladores. E foram respostas animadoras. Além disso, volto a falar aqui um pouco sobre a dor. Diversos tipos de dor, a neuromodulação tem mostrado resultados animadores, tá? Aqui eu selecionei alguns. O primeiro é a dor neuropática, de origem central, quer dizer, do sistema nervoso central, que é uma dor de difícil controle. E alguns estudos, eles mostraram com bons resultados. Aqui, no caso, eles falam sobre 2 estudos, né? Destes, um estudo tinha 144 pacientes, depois se remete a outro estudo já envolvendo trauma da medula espinhal, com desencadeamento de dor também, o que é bem interessante. Fala também sobre o controle da dor neuropática periférica, tá? E mostra os estudos que foram realizados, que fizeram essa intervenção sobre a dor neuropática periférica. Dor musculoesquelética, então, excluindo a dor lombar. Tá? Então, aqui eles trazem alguns estudos que tem envolvimento de fibromialgia, dor miofascial, fascite plantar, todas relacionadas à dor musculoesquelética com resultados satisfatórios. A dor migranosa, geralmente associada à cefaleia migranosa, que é aquela cefaleia que é desenvolvida na adolescência ainda e segue, né, com a pessoa para toda a vida ali, num relacionamento muito de amor e ódio, mas a cefaleia migranosa é muito, muito desconfortável. Também fala daqui da dor orofacial, tá? E incluindo a dor do nervo trigêmeo. Por quê? A dor trigeminal, ela é uma dor lacinante, né? Tem pessoas que dizem que as piores dores são a dor da trigeminalgia e a dor da cólica renal. Então, a trigeminalgia realmente ela é dor nervosa, é dor lacinante, é dor latejante, é dor de gritar e querer sair correndo. Então, eles mostraram aqui estudos, 2 estudos com 68 pacientes, né? Também fala da dor relacionada à disfunção temporomandibular e outras síndromes orofaciais com boas respostas. A dor lombar, trouxeram 5 estudos, onde a neuromodulação mostrou uma resposta boa, mas dentro desses 5 estudos, 266 pacientes não é muito, porque se você for dividir entre os 5, né? E outras dores, neste caso aqui de menor importância, que seria uma dor pélvica, uma dor pós-operatória, que a gente sabe que é uma dor autolimitante, quer dizer, pós-operatória com os dias realmente aquela dor será sanada de alguma forma, e outras síndromes mistas de dor que não estão especificadas, mas tiveram bons resultados. Mas, entendam, nem só de felicidade vive o homem, né? Há artigos que mostram resultados negativos da neuromodulação e nós precisamos mostrar e precisamos conversar sobre isso, né? Por quê? Porque uma coisa é quando alguém que tem simpatia por um recurso, uma técnica ou uma especialidade defenda com unhas e dentes aquela sua paixão. Outra coisa é aquilo ser verdade, né? Como dizem, nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. E aqui também, nem sempre o que eu amo é o que é verdadeiro. Então, nós precisamos sempre trazer à discussão o lado contrário, né? E se não for assim, se for de outra forma. Então, há artigos também que não falam positivamente como esse, que diante de experimentos semelhantes feitos sobre a estimulação transcraniana,
onde se diz que há efeitos até 6 minutos após a retirada da estimulação e depois efeitos duradouros, eles mostraram aqui que não viram esses efeitos, não foram identificados. De alguma forma tentaram reproduzir a técnica, mas obviamente com um número de participantes diferente, mas chegaram à conclusão que não há evidência suficiente, pois os resultados que eles encontraram foram de efeitos nulos em relação à estimulação do córtex somatosensorial e do córtex motor. Então, é importante a gente ouvir, né, este outro lado. E agora, então, diante disso, o que fazer? Poxa, eu já estava animado, entendendo que a neuromodulação, que eu já conheço, ela pode crescer e agregar outros componentes, como a estimulação elétrica transcraniana, ou agregar outras técnicas, outros recursos fisioterapêuticos que modulem o sistema nervoso, que melhorem a resposta da plasticidade, da excitabilidade nervosa. Mas e agora? Fiquei desanimado. Não. Por isso que eu pensei nessa imagem, uma de interrogação e uma que são várias linhas. Por quê? Porque a gente precisa, para fortalecer uma técnica, nós precisamos fazer o quê? Pesquisar, escrever sobre aquilo e documentar, né? Então, quem é da assistência pode documentar, mas eu não sou da academia, eu não sou da ciência, eu trabalho com o meu paciente, eu sei que eu tenho bons resultados. Então, você pode dar esses resultados para que possa tratar esses dados para um neurocientista, né? Para um pesquisador da reabilitação neurológica, de preferencialmente para os seus pares, porque tem um entendimento melhor tanto do efeito causal, quanto de outras possibilidades. Então, mas é importante documentar. O que nós precisamos hoje, principalmente dentro de recursos novos, na área do movimento humano, da fisioterapia, da educação física, terapia ocupacional e outros que tenham interesse, até os enfermeiros também têm interesse hoje pela área do movimento humano, é documentar esses eventos e os tratamentos possíveis, que assim nós conseguimos universalmente favorecer todos aqueles que estão na ponta, na prática clínica e que precisam de um bom suporte para ofertar com segurança aos seus pacientes uma terapia, às vezes revolucionária ou minimamente satisfatória. Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Espero que tenha sido interessante, né? Como eu falei, é para dar um start. O professor Alexandre e eu pensamos em falar sobre modulação, então ele falou sobre imunomodulação e eu falei sobre a modulação do sistema nervoso em momentos diferentes. Vocês podem acessar as duas palestras, mas é para dar um upgrade para vocês de conhecimento, para despertar aquela curiosidade de ler um pouco mais sobre o assunto, se dedicar, se debruçar sobre isso. Existem várias fontes hoje que falam sobre a modulação do sistema nervoso, fácil acesso, vocês podem conseguir isso livremente em várias bases de dados gratuitas. Eu posso também orientar quem tiver interesse sobre essas buscas, mas, de qualquer maneira, como eu informei, eu já estou agregando para vocês alguns artigos científicos que fortalecem, além desses conhecimentos, as dúvidas vão ser diminuídas, né, com as leituras desses artigos. Tá certo? Então, um bom congresso a todos, aproveitem bastante, participem. Não esqueçam que vocês precisam acompanhar realmente, podem revisitar as aulas, porque estarão gravadas, quantas vezes necessário, vocês podem revisitar, estarão lá no YouTube da Uninasal Bahia, e eu só desejo que o congresso agregue conhecimento e valor para a vida acadêmica de todos vocês. Um abraço a todos e o meu muito obrigada.